Estava eu no meu WhatsApp quando de repente eu recebo uma mensagem que o Matheus505 finalmente postou o vídeo novamente. E perceba, o vídeo que o Matheus505 postou foi nada mais nada menos que Felca se perdeu no personagem. E eu, como um grande mestre da cultura woke, como um dos maiores lacradores que a internet já viu, vou ter que fazer uma análise aprofundada para ver se ele de fato mogou o Beta Felca, né, que é anticultura woke e amigo leal de Ítalo Santos. Pelo que dizem as boas línguas, o Matheus505 mandou muito nesse vídeo aqui, né, eu gostaria de ver. Não conheço o Matheus505, né, nunca vi ele pessoalmente, mas ele parece um cara bem legal. Mas provavelmente ele me odeia porque eu sou canal de opinião e paia, né, eu sou um cara paia. Eu gosto de clonar cartão. Então vamos lá, né? E vamos dar uma bisoiadinha nisso aqui, não é mesmo? Bom dia, Vietnã. Meu nome é Matheus505, dono orgulhoso de uma Brasília. Foi Deus que me deu. Ao que tudo indica, a caixa de Pandora foi aberta no início de 2026 e uma energia maligna tomou conta do mundo. Estados Unidos, Netanyahu, Rian SP, Vorcaro, Tirulipa, Sabor Energético, o filho da minha ex-mulher nascendo com a minha cara. Mas não precisamos nos preocupar, porque para todos esses problemas existe um salvador. Felca. Talvez ele seja o mais próximo de um deus na Terra que nós temos hoje em dia. Ele é idolatrado, tem 100 metros de altura e é feito de ouro maciço. Essa parte que ele tá dizendo sobre as pessoas idolatrarem o Felca, na verdade isso aqui é bem verdade, né? Bem verdade. Justamente por isso, por ele fazer esse tipo de comentário, que eu achei melhor a gente ver como react mesmo, né? Pra poder também ver bem o que ele falou. Mas enfim, as pessoas confundem muito as coisas, entendeu? Tipo assim, por exemplo, o que o Felca fez com o Ítalo Santos foi um vídeo legal, é um bom vídeo, tipo assim, foi um feito bacana. Só que quando você começa a endeusar o cara, você esquece que a problemática, ela perde o foco, entendeu? Você começa a focar muito mais em endeusar o influenciador do que se preocupar que, tipo assim, galera, aquele tipo de conteúdo não pode estar na internet. Então, o Santos não pode fazer aquilo. Paia se ele fizer aquilo. E nenhuma outra pessoa pode, né? Agora, quando, por exemplo, porra, você bota um letreiro gigante de luz escrito obrigado, Felca, eu já acho que tá chapando. Já acho que tá moscando já. Demais. E assim como fazem com um deus, as pessoas começaram a pedir ajuda pro Felca. Por um bom tempo, se você abrisse qualquer post no Instagram sobre algum problema do país, um dos comentários mais curtidos sempre seria o de alguém dizendo: o Felca devia fazer um vídeo sobre isso. Pra mim é compreensível ele ser tratado assim, porque a gente mora no Brasil, o país em que uma mulher que recusou trocar de assento com uma criança chorando no avião virou heroína nacional. Imagina como iam tratar o responsável por prender o Pedire da Paraíba. É óbvio que ia ser idolatrado. As pessoas gostam tanto do Felca que ele pontua bem alto na escala de merda. A escala de merda é uma teoria minha de que o tanto de merda que você pode fazer e as pessoas relevarem é diretamente equivalente ao quanto as pessoas gostam de você. É por isso que quando o Brino plagiou o Balela, ele virou embaixador do PlayStation Brasil. E quando eu abri um negócio de telemarketing, eu estava formando quadrilha. Atualmente, o povo da internet é bem chato com qualquer crítica ao Felca, porque eles acham que tem um argumento supremo. Por que você critica alguém que luta contra a pedofilia? Mas esse argumento levianiza toda a situação. Uma causa tão importante quanto a luta contra a pedofilia jamais devia ser usada como escudo moral para tornar uma pessoa imune à crítica. E isso, inclusive, fez com que muitas pessoas evitassem criticar o Felca, né? Porque, tipo assim, a internet tá muito polarizada, ela tá muito extrema. Ou você é muito de um lado, ou você é muito do outro lado, tá ligado? Não existe uma coisa mais cinza. Só que tem algumas situações que a gente tem que ser mais cinza, entre aspas, que é tipo assim, não tem nenhum problema ele lutar contra, né, os jacks, ou qualquer pessoa lutar contra os jacks. Acho que esse é o ideal, esse é o básico de qualquer ser humano, mas isso não significa que você não possa ser criticado, né? Isso não significa que você não cometa erros, que você não erre, assim como qualquer ser humano. E o Felca, como qualquer pessoa, é um cara que já errou e vai seguir errando, porque, bom, ele é um humano. E como influenciador, sempre que a gente erra alguma coisa, é normal que as pessoas critiquem a gente. Eu já fui criticado milhares de vezes, vou continuar sendo. Eu acho que isso daqui faz parte, né? Faz parte do que é a internet, né? Então, quando você coloca uma venda só porque você gosta muito do Felca, eu acho que você não tá preparado pra entrar numa discussão válida sobre qualquer assunto que envolva isso daí, tá ligado? Porque você já vai estar muito mais pra lá do que pra cá, digamos, entendeu? Como que você discute com alguém ou debate com alguém que vai ignorar tudo que você falar só porque gosta muito do Felca? Não dá, né? É igual discutir com a porra de um pombo. Quando você fala isso, você não tá defendendo a luta contra a pedofilia, você tá defendendo um milionário de 28 anos. Mas claro que por maior que seja a sua pontuação na escala, você ainda não é intocável. Tem coisas que se você fizer, você jamais vai conseguir recuperar sua reputação. Não é como se você pudesse ficar bêbado e chamar sua namorada de puta em live pra internet toda ver, por exemplo.
Ou você me ajuda ou você é minha inimiga. Me fala como abre live. Ô sua puta, como abre live? Me ajuda a abrir live. Se eu fechar live, os caras vão me cancelar. Tão me chamando de machista por sua causa. Você tá me fudendo. Só pra explicar, ele tá dizendo que vão cancelar ele porque ele foi machista. E ele foi machista porque chamou ela de puta. Mas ele só chama ela de puta porque ela não explicou como abre live. Então, de certa forma, a culpa é toda dela. Se por um milagre você não sabe do que eu tô falando, quando o Felca tinha 24 anos, em 2022, ele ficou bêbado, abriu uma live, teve problemas técnicos e como a namorada dele na época era quem cuidava da parte técnica, ele começou a xingá-la dizendo que tudo tava dando errado por culpa dela, que ela era uma puta e ela começou a chorar. Tá saindo áudio na sua live, estão falando aqui. Ô sua puta, como que eu abro minha live? Como que eu abro? Esse não é o foco principal do vídeo, mas é importante para tudo que eu vou dizer a seguir e diretamente importante para dois tópicos: a reação do Felca com essa situação e a do público. Se você é fã do Felca, eu entendo como é fácil achar uma desculpa para essa situação. Foi anos atrás, ele não é assim normalmente, é só briga de casal, já tá tudo resolvido, ele tava bêbado. Esse argumento do ele tava bêbado, inclusive, não serve para nada, porque ele mesmo já disse que isso não é desculpa. Eu entendo esse pensamento, porque quando uma pessoa que você gosta faz merda, é muito difícil não relevar devido a todo o carinho que você sente por ela. Por isso eu tenho uma dinâmica para facilitar o julgamento quando algo assim acontece. É uma dinâmica chamada "e se fosse o Monark?". Se fosse o Monark dizendo tudo isso, ele seria preso. Porque isso já aconteceu. Ele foi condenado a 2 meses de cadeia porque chamou um gordo de gordola. Ele foi preso por falar a verdade. Imagina chamando uma mulher de puta ao vivo. A namorada. A mulher que ele devia fazer juras de amor, proteger. Eu não tô dizendo que o Felca devia ser preso. Acho que do jeito que tá já é o correto. Ou você se sente confortável pra assistir uma pessoa capaz de fazer isso, ou não. Eu não me sinto nem um pouco. É meio controverso e bem hipócrita da minha parte, mas pra mim é muito mais fácil separar o Kanye West do Graduation do que um influencer dos vídeos dele. Porque o influencer nos vídeos dele, ele é ele mesmo. Pode dizer o quanto quiser que é um personagem, desculpa, não é. E também o Kanye West fez Flashing Lights. O Felca testou a base da Virgínia. Mano, isso aqui tem muitas facetas, né? Essa parada aqui, porque é que é foda, entendeu? Que tipo assim, na verdade não, na real é até bem simples de entender. Tipo, na época que isso aconteceu, eu lembro que o Felca e a ex dele postou um vídeo junto ali e tal, só que passou um tempo e o Felca, ele sofreu outro exposed porque vazou uns prints de um Twitter privado da ex-namorada dele, onde, tipo, envolvia papo de traição, envolvia muita coisa. Então já dava pra reparar que não tinha sido resolvido de uma forma tão legal assim, que evidentemente deixou muitas mágoas nesse relacionamento, né? Seja por erros do Felca ou afins, que é o que aparenta ser. Então, tipo, dá pra reparar que o relacionamento do Felca teve, sim, muitas problemáticas. Dá pra você concluir que o Felca não foi um dos melhores namorados, entendeu? Só pela forma, por mais que ele estivesse bêbado, né? Só pela forma que ele reagiu ali e tal. E ele mesmo sabe que ele foi errado em fazer tudo isso. A gente não sabe o quão profundo pode ser isso, entendeu? Se tivesse outros momentos que ele foi pai assim também, que levou ela a comentar aquelas coisas no Twitter, né? E se tivesse outros momentos que ele também vacilou e falou bosta, e aí foi combinando um monte de coisa, virando uma bola de neve que fez com que eles terminassem, tá ligado? Porque eu não acho que foi um dos melhores términos, não. Pelo menos por tudo que eu vi, durante todos esses anos que eu fiz vídeo sobre essas coisas, não me parece que foi uma situação que só se resolveu e tá tudo bem. Analisando hoje em dia, né? Tipo, eu não lembro exatamente qual que era a perspectiva que eu tinha disso naquela época, mas como eu, né, cresci, você ganha mais maturidade, normal que você enxergue hoje em dia a ótica de algumas coisas de uma forma meio diferente, né? Principalmente hoje em dia sabendo que eu não acho que o Felca seja um dos melhores caras, assim, que a galera diz, né? Eu não acho que ele seja tão ultra moral, assim, entendeu? Tipo, eu acho que alguém que só vive esbanjando a sua moralidade, ou só vive demonstrando o quão você precisa escutar uma lição de moral, geralmente esse tipo de pessoa não enxerga o próprio reflexo ou o próprio rabo, tá ligado? Porque eu também não sou um dos melhores exemplos, né? Não é como se eu fosse um espelho que você deve ir e me escutar e se espelhar em mim, não, né? Não. Eu acho que cada influenciador tem uma responsabilidade pela fala, né? E eu acho que é a nossa função como influenciador mostrar pro público que a gente também erra, que as coisas nem sempre são sobre ser ultra morais ou não, tá ligado? O que eu quero dizer é que o Felca hoje em dia parece que ele sofreu um rebranding, entendeu? Tipo assim, parece que o Felca é outra pessoa. E não que você não possa se tornar outra pessoa, eu mesmo não sou o mesmo de anos atrás, né? Não, acho que você pode sim, tá ligado? A brisa é que eu tô falando é que parece que ele mudou, visando esse tipo de coisa, visando alcançar novos públicos, novos ares. É um rebrand de marca mesmo, entendeu? Tipo assim, por exemplo, eu não acho que o Felca tem mais graça. Eu não acho que seja esse mais o objetivo dele. Eu acho que o objetivo dele hoje em dia é crescer cada vez mais,
mais e, sei lá, espalhar a mensagem que ele quer passar ou só ficar mais famoso mesmo, né? Enfim, tanto faz. Isso aí vai muito de como você enxerga ele, né? E esse bagulho de você ter o seu julgamento atrapalhado, isso depois aconteceu com qualquer pessoa. Eu mesmo já relatei situações aqui no meu canal que eu tive um julgamento errado sobre alguém, que eu julguei alguém errado ou que eu acreditei em alguém que eu não deveria acreditar, tá ligado? Isso acontece. Só que eu acho que é só você reconhecer isso, tá ligado? Não é porque você gosta muito do cara que você não pode reconhecer isso, entendeu? Se mesmo assim você ainda não conseguir enxergar nenhum problema, eu tenho uma outra dinâmica. E essa eu não gosto porque me ataca pessoalmente. Mas pra casos extremos tem que ser feita. E se fosse o Felipe Neto? Se o Felipe Neto fizesse essa live, eu acho sensato presumir que ele seria esquartejado em praça pública. O tanto de vídeo que ia sair no YouTube sobre isso. Uma vez o Felipe Neto pediu para as crianças falarem para os pais dela se inscreverem no canal dele. E eu fiz um vídeo comparando ele com... Mas como foi o Felca, os poucos vídeos que saíram nem tomavam partido. Eles contavam o que aconteceu e diziam, complicado isso aí, né? Qual é a sua opinião, telespectador? Porque youtuber é covarde. Ninguém quer ser polêmico de verdade. Ninguém quer expressar uma opinião que possa dividir a audiência. A opinião sempre tem que ser a da maioria. Mas parando de falar de cenários hipotéticos, vamos falar do cenário real. Uma coisa que muita gente parece não saber, porque nunca comentam sobre isso quando falam do caso, é que ele aparentemente descobriu como abre live e abriu uma outra depois de tudo isso. E não é essa que ele abriu sóbrio, de cara limpa, com tudo calculado no dia seguinte, não. É uma que ele abriu logo após o ocorrido. E não tem outro termo pra usar aqui, a não ser de que essa live foi uma contenção de danos. Antes da gente ver essa live que ele falou sobre contenção de danos e tal, eu acho que esse negócio que ele falou do youtuber é real, assim, é verdade isso assim. Acho que tem muita gente que segura a língua pra falar sobre certos assuntos. Eu mesmo já fiz isso várias vezes, né? Eu faço isso com política, por exemplo, que eu não gosto muito não de, tipo, falar o que a maioria fala, ou só, tipo, de parecer o mais estou no meio possível, né? Muita gente não gosta disso, mas eu sempre fui assim, né? E eu vou continuar sendo porque tanto faz. Eu acho que às vezes você tem que analisar se vale a pena a dor de cabeça, tá ligado? Às vezes você tem uma opinião que vai diferente do que muita gente tá falando e você tem que entender que isso talvez te gere uma dor de cabeça, seja a galera te dando hate ou qualquer que seja. Mas eu acho que você tem que passar por isso, eu acho que você tem que falar sim, porque isso vai também te ajudar a amadurecer. Tipo, eu acho que quando o Matheus fez esse vídeo aqui, por exemplo, ele sabia que muita gente poderia dar hate nele, mas ele teve, tipo, a vontade, a coragem de lançar a porra do vídeo porque era a opinião dele e ele queria expressar ela. E é da hora isso aí, acho que você tem que passar por momentos assim mesmo. Eu já fiz isso algumas vezes no canal, já tomei muito hate por fazer isso, inclusive, mas teve vezes também que eu só quis evitar, tá ligado? Evitar. E nessas situações, eu acho que em vez de você, tipo, mascarar a sua opinião com uma opinião de, tipo, vou seguir o que a galera tá falando, é mais fácil você deixar a galera opinar, tipo assim, o público opinar. Falar, galera, eu não quero falar sobre isso mesmo aqui não, então eu quero escutar a opinião de vocês. Falem aí vocês, o que vocês acham, tá ligado? Eu faço muito isso quando eu não quero falar sobre um assunto, e eu acho que soa mais, sei lá, beleza, acho que autêntico. Eu não sei se autêntico é a palavra certa, acho que não, mas enfim. É legal os pontos que ele tá trazendo aqui, é um vídeo muito bom, inclusive. Aqui que eu queria falar sobre a reação dele após tudo isso. E a reação foi mudar da água pro vinho. Antes ele tava gritando, todo machão, mas nessa ele fala sereno, devagar, com uma voz de choro. Pessoal da live. Ele fala pro chat que ele tá mal, mas que vai ser forte e não vai chorar. Logo em seguida ele tá rindo com o chat. Eu não vou chorar, eu vou ser forte. Eduardo Bucetinha, velho. O maior objetivo dele nessa live era ligar pra namorada ao vivo e pedir desculpa ao vivo. Porque de acordo com ele, após a live, ela xingou ele e ele xingou ela também. Felca brigou com ela, briguei com ele. Ela me xingou um monte, eu xinguei ela também. A gente acabou brigando. Controlando a narrativa e omitindo a parte que ele acabou de chamar ela de puta. Ô, sua puta! E o mais engraçado é quando o amigo dele tenta ajudar ele a se safar e fala, não, mas você ama ela, né? Ao invés de ele ir pro mais fácil, quer falar sim, eu amo, ele resolve falar isso aqui. Você ama irmão? É, cara, é complicado. Quando ela finalmente atende, ele muda totalmente de voz. E é engraçado comparar essa voz dele, sabendo que tá ao vivo, com a voz dele sem saber que tá ao vivo. Mas eu tô sozinho, não tenho ninguém. Me ajuda, porra! Desculpa, meu. Fica comigo, meu. Não tenho ninguém. Ou você me ajuda, ou você é minha inimiga. Porque eu não tô bem. Eu tô alterado, meu. Eu tô bêbado, bebi. Eu tô mal. Olha, me ajuda, porra. Eu tô mal, véi. E ela atendeu ele sem saber que ele tava ao vivo agora. Em certo momento ela parece falar algo muito pessoal, não dá pra escutar o que é. E aí ele avisa, ó, as pessoas estão te ouvindo.
As pessoas estão te ouvindo. E ela começa a insistir pra ele desligar a live, mas ele não quer, ele quer resolver ali, com todo mundo vendo. Chegando até a mentir, as pessoas não estão te ouvindo. E ela fala, pô, mas você acabou de falar que estão? E a resposta dele é dizer... As pessoas não estão te ouvindo, meu. Você não tá tendo empatia. Não precisa ter muita inteligência emocional pra entender o que tá acontecendo aqui. Outra preocupação dele nesse momento era apagar a live anterior, pra ninguém gravar o que aconteceu. E tava preocupado também em saber se alguém já gravou e postou em algum lugar. Ele nem disfarça muito, no meio do pedido de desculpa ele para e pergunta, o pessoal já fez clipe já, né? Me fudendo. O que eu posso dizer que eu vou tentar melhorar? E o pessoal fez clipe já, né, o Straxzone. O pessoal fez clipe já, me fuderam já. De novo jogando a culpa pra quem fez o clipe, e não nele que falou as coisas. A gente vai ver muito disso nesse vídeo. É então que o chat fala que já gravaram e que estão falando sobre isso no Twitter. Ele fica bem chateado, mas uma pessoa vem pro resgate e diz, deixa o Twitter pra lá só tem idiota. Depois outra fala, descansa, bebe uma água. Não queremos que ninguém mais te machuque por causa disso. Nos comentários dessa live gravada tem uma pessoa dizendo, se afasta dessas amizades. Ele era o errado e os fãs decidiram culpar o Twitter. Quem tá criticando as amizades dele. A seita te apoia e te ama. Obrigado, seita. Aceita a única coisa que eu tenho. Hoje aceita a única coisa que eu tenho. Ô, sua puta! Estão vendo como um influencer é tratado? Ele é tão presente na vida das pessoas que elas criam uma relação platônica com ele, um afeto incondicional, que fica impossível de perceber quando ele passa do ponto. E a culpa é sempre da situação, do contexto, da interpretação, mas nunca do influencer. E um ano depois disso, esse caso repercutiu de novo bastante no Twitter, porque os dois terminaram. E dessa vez repercutiu tanto que o Felca resolveu fazer um vídeo falando sobre isso. E aí teve gente falando, nossa, o Felca deu uma aula de como se pronunciar. Acho que aqui nessa parte ele vai falar obviamente, do pronunciamento do Felca, né? Antes de qualquer coisa, vamos falar aqui vamos comentar sobre o que ele já disse até aqui, né? Esse negócio da relação que as pessoas criam com o influencer, na verdade é uma fita bem parasocial, mano. Tipo assim, as pessoas criam tanta proximidade com influencer X ou Y, elas pensam ter uma intimidade que talvez elas não tenham, tá ligado? Isso acontece muito, Só que essa que é a parada, tá ligado? Tipo assim, você pode criar relação de afeto com um influencer que você gosta. Isso é normal, caralho. Padrão, tá ligado? Você gosta do cara ou da mina, tanto faz. Você vai se identificar ali e tal. Só que, tipo, até onde você criar essa relação de afeto com o influencer que você gosta vai atrapalhar seu julgamento sobre tudo que envolve esse influenciador. Até quando tem um evento, uma treta, que claramente aquele influenciador ali ou influenciadora tá errado, né? E, tipo, o Matheus tá mostrando esses pontos aqui por um motivo simples, mano. É pra vocês perceberem como o Felca, na visão do Matheus, manipulou a narrativa, tá ligado? Pra caralho, assim, como, tipo, ele inverteu as coisas, né, que estavam rolando ali na live. Seja em voz, seja em achar o culpado daquela situação, tá ligado? Só que, tipo, isso fica muito na brisa de, tipo, as pessoas, mesmo que o Matheus fale o óbvio, pra muita gente, o Felca, ele pediu desculpa e mudou, beleza, ele vacilou, mas ele pediu desculpa e mudou. E aí, o que a gente faz sobre isso? Mano, Depende, tá ligado? Será que ele entendeu tudo que ele fez de errado ali nessa situação? E se ele tiver entendido, tipo, ainda assim apaga os possíveis... Não que ele tenha causado, assim, nesse nível, mas os possíveis danos que ele pode ter causado pra ex-namorado no sentido psicológico, tá ligado? Então, são uma série de fatores e o resumo de tudo isso é que ninguém é obrigado a acreditar em porra nenhuma, tá ligado? Ninguém é obrigado a acreditar que você mudou e virou uma pessoa melhor, tá ligado? Isso é muito mais você com si mesmo, entendeu? Eu acho que parte das consequências das merdas que alguém faz é isso, tá ligado? Ninguém é obrigado a botar fé na sua mudança não, pai. Infelizmente a vida é assim, é isso mesmo. Consequências. Mas, tipo, tudo isso que eu vejo sobre o Felca, tudo isso que eu vejo o Matheus apresentando sobre o Felca, querendo ou não, você fica com uma pulga atrás da orelha, tá ligado? Você fica tipo assim, sei lá, hein? Se ele tá mudando a narrativa tanto assim, né? Será que ele mudaria outras situações também? Será que realmente mudou? Será que realmente aprendeu? Tá ligado? Mas eu acho que isso não é necessariamente sobre a mudança do Felca, tá ligado? Isso é muito mais sobre quem pode ter passado por essas situações, né? No caso, a ex do Felca mesmo. Acho que o importante dessa situação é ela, né? Tipo, saber se ela tá bem, se ela ficou de boa, se ela conseguiu seguir a vida dela sem problema, porque a gente sabe que quando termina, assim, tem uma onda de hate, né? Então, tipo assim, pra mim, antes de saber sobre mudança de Felca, acho que o que importa mesmo é saber se a mina tá de boa, se ela tá bem. Espero que sim, inclusive. Não é possível que a gente viu o mesmo vídeo. Ele estrategicamente começa mostrando que tem um monte de comentário de gente xingando ele. Mas dava pra fazer a mesma coisa com comentários de gente defendendo ele. Depois ele faz uma operação psicológica no nível da CIA
em que ele lê comentários do Twitter sobre isso e fica fazendo piada. Isso é literalmente uma tática política. Eles fazem piadas de assuntos graves, porque assim as pessoas acham a situação engraçada e perdem a sensibilidade com o assunto. Ele resolveu começar o vídeo assim. E daí ele começa a dar as justificativas dele, fala que tudo foi resolvido, mas ele esquece de dizer que um dos grandes motivos pro término é que ele não defendeu ela dos hates que ela tomou por causa disso. Sim, é isso que você tá ouvindo. Ela sofreu hate por causa disso. E a justificativa que ele deu pra ela por não ter defendido ela dos hates é que ele sofreu muito com esse caso. Porque aquilo foi algo que ele não escolheu mostrar pro público. Foi algo que aconteceu de ser mostrado. E por ele ser tão metódico e querer que tudo seja calculado, ele ficou muito triste. E aí não deu pra defender ela do hate. Quando eu não te defendi, eu acho que é porque eu sou metódico ao ponto de que tudo tem que ser calculado. É uma coisa que eu conversei muito com o Vande na época, porque eu sofri muito também com tudo que estava acontecendo. E a gente chegou na conclusão que era simplesmente porque fugiu do meu controle. Não era algo que eu dei para as pessoas verem. Era algo que aconteceu das pessoas verem. Depois vazaram um print dela dizendo que o relacionamento foi tóxico, e a justificativa dele nesse vídeo é dizer: eu não achei que foi tóxico não, eu fiz coisa errada, mas ela fez coisa errada também. Pra ele, a culpa nunca é dele, a culpa é sempre de alguma outra coisa que forçou ele a agir dessa maneira. Ele é fisicamente incapaz de assumir responsabilidade de um erro sem culpar as circunstâncias, o ambiente, o contexto. A defesa dele pra chamá-la de puta é: eu só chamei uma vez. E tem uma frase nesse vídeo que me irritou tanto. Ele diz: não precisa me defender do cancelamento, porque pra quem já sofreu bullying, o cancelamento não é nada. Primeiro ponto, me irrita tanto quando alguém diz que foi cancelado enquanto ainda tem uma plataforma gigantesca. Nem o Léo Lins é cancelado de verdade. Todo show que ele faz esgota os ingressos. Isso não é cancelamento. Cancelamento é o que aconteceu com o Monark. Ele foi cancelado, o Monark foi exilado. A galera odiava tanto ele que ele teve que sair do país. O Monark foi cancelado, o Felca não foi. Se fosse, não teria um programa no maior canal de TV da América Latina sobre saúde mental. Mano, eu acho que aqui não tem nem muito o que acrescentar. Eu acho que é um papo retíssimo, assim. Acho que o que eu tenho que acrescentar é que, tipo assim, eu faço das palavras dele as minhas, assim. É um puta de um papo reto isso aqui, tá ligado? Tipo assim, acho que ele mandou bem. Acho que ele deu uma canetada boa ali. Foi uma boa lacrada. A cultura woke aprovou sua lacração. Ô, Matheus 505, parabéns. Esse é um roteiro de um episódio do South Park. E segundo, essa frase, de novo, é um vitimismo gigante. Vocês viram como ele ama fazer isso? É o modus operandi dele. Chama a namorada de puta, aparece falando que não tava bem. Xingam ele no Twitter, aparece mostrando: ó, me xingaram no Twitter. Aí tem essa frase querendo tirar a atenção do cancelamento pra lembrar que já passou coisa pior. Toda a chance que ele tem, ele fala da fobia social dele. E quando teve os protestos do Roblox, talvez a coisa mais engraçada que já aconteceu na internet moderna, inclusive, quando eu vi que a criançada tava queimando ônibus e que uma das placas fazia referência pro Chico Buarque na ditadura: afasta de nós esse cálice, pai. Ao invés de afasta de mim, afasta de nós. Nessa hora eu entendi que a história estava sendo feita. Mas quando teve isso, ele foi nas redes sociais postar que as crianças estavam ameaçando ele. Pelo amor de Deus, são crianças. Eu com 8 anos queria matar o time inteiro do Grêmio quando rebaixaram o Corinthians. Pra que ficar se vitimizando com isso? E se você acha que não dá pra esse vídeo, essa aula de como se pronunciar ficar pior, ele achou que era de bom tom encerrar o vídeo dessa maneira. Agora, outro comentário que estão falando muito é se eu já aprendi a abrir a live. Em todo lugar que eu vou, vejo gente perguntando se eu consegui abrir a live, se eu aprendi a abrir a live. Bom, eu só quero falar que eu aprendi. Será que ele esqueceu por que estavam falando isso pra ele? Ou ele, em sã consciência, decidiu fazer uma piada com a frase pra divulgar a live dele? Eu não tenho o que falar. Mano, eu tô em dúvida se eu vi esse pronunciamento do Felca na época ou não. Eu não lembro. Pior que eu não lembro. Eu queria comentar disso. Como se esse vídeo tivesse sido apagado da minha mente. Eu realmente não lembrava. Depois de toda essa situação com a ex, ele se meteu em outra situação no Twitter. Porque notaram que ele seguia uma conta de uma criança que fazia vídeos se sexualizando no Instagram. Demorou um pouco até ele responder, mas ele disse que só seguia ela porque tava fazendo um vídeo de denúncia contra a sexualização infantil no Instagram. E seguia ela só pra deixar o perfil salvo. Aparentemente, a fábrica do bloco de notas tinha explodido. Na verdade, eu errei, o tema do vídeo era outro, mas enfim. O Felca, como vocês podem ver, disse que ia processar a pessoa que fez um post falando disso. E o maior problema pra ele é que a pessoa disse que ele curtia os vídeos dessa menina. Acontece que quando o Instagram recomenda o reel de alguém que é seguido por alguém que você segue, aparece ali embaixo seguido por, ao invés de curtido por. Provavelmente a pessoa viu isso e se confundiu, porque eu, pelo menos, nunca vi nenhum print comprovando uma curtida dele. Agora, eu espero muito que ele não tenha processado
processado essa pessoa. Porque do meu ponto de vista, esse é um questionamento totalmente ok de se fazer. Eu entendo que ela confundiu a situação, mas ele realmente seguia a conta. Não é nenhum absurdo a pessoa questionar isso. É o mínimo que alguém devia fazer. E tipo assim, na época que ele falou sobre ele criar uma conta fake para catalogar esses conteúdos e denunciar, né? Ele poderia ter feito uma conta fake também e não precisava ter seguido a mina, né? Pô, eu não vejo nenhum problema, inclusive, em questionarem sobre isso, né? Eu só acho problema se você imputar um crime no cara. Tipo, se você falar que, tipo assim, não, ele é sim o Jack das ideias. Aí eu acho que tem que processar mesmo e que se foda, tá ligado? Muita gente faz coisas ambíguas, né? Tipo assim, a pessoa dá a entender que você é algo, mas sem falar necessariamente que ela quer te taxar de algo, entendeu? Tipo, eu vi muita gente fazendo isso também, o que eu também acho pai, né? Porque é mais fácil você só catar e perguntar e foda-se. Inclusive, tipo, teve algumas opiniões minhas dessa época que elas mudaram hoje em dia, inclusive. Sabia? Tipo, eu acho que essa, inclusive, sobre esse negócio das acusações referente ao Felca, não sei se nesse ponto específico eu mudei, né, minha opinião sobre isso da época que eu fiz o vídeo. Não lembro, mas eu vendo esse vídeo do Matheus, eu percebi o quão, tipo, as minhas opiniões mudaram sobre muita coisa em relação ao Felca. Normal, né? Normal, faz parte. Só que aí nos comentários todo mundo defendendo o Felca. O Lapada Seca, a conta é dele, ele segue quem ele quiser. Eu devo estar ficando louco. Agiram como se a pessoa que questionou aquilo tivesse cometido um crime terrível. E a justificativa dele de que seguiu pra salvar, ele segue 3.000 pessoas. Deixar nos seguidos é realmente mais fácil de salvar do que só anotar o link do perfil. Ou então se tiver a desculpa de, mas ela pode mudar o arroba, era só enviar o perfil em DM pra si mesmo, que o perfil fica salvo lá, mesmo se mudar o arroba. Uma pessoa ser processada por questionar algo assim faz com que outras pessoas tenham medo de questionar quando verem outra pessoa fazendo o mesmo. E isso é o completo oposto de uma luta contra a pedofilia. E quando ele finalmente lançou o vídeo da adultização, uma metamorfose aconteceu. Eu brinquei que ele foi muito adorado porque aqui é o Brasil, mas a verdade é que em qualquer país isso aconteceria. Ele expôs e diretamente causou a prisão de um dos maiores pedófilos do Brasil. Um dos maiores top 3 pedófilos. E que bom que isso aconteceu. Muita gente achou ruim que foi o Felca quem trouxe isso à luz, por causa de todo o engajamento que ele ganhou, mas eu acho que encher o ego de um influencer em troca de prender um pedófilo é uma troca extremamente fácil de fazer. Eu não tenho nenhum problema com esse vídeo e eu gosto muito que ele existia. Mas como encher o ego? O Felca já chegou a dizer que é narcisista. Tudo isso quando ainda fazia vídeo testando a base da Virgínia. Imagina com ele passando no Jornal Nacional, sendo convidado para falar com o Pedro Bial, no Roda Viva, ganhando um prêmio da Associação Brasileira de Psiquiatria, nomeando ele parceiro nacional da saúde mental. Ah, tá. O Felca agora, ele não é só mais um influencer, ele se tornou tudo aquilo que o Felipe Neto tem tentado ser há anos. Uma figura intelectual que literalmente mudou o país. O Felipe sempre tentou abordar causas mais sérias, mas ninguém nunca dava bola pra ele, porque ele era insuportável. Mas com o Felca foi diferente. Como o Pediri Paraibano era muito famoso no Instagram, grande parte das pessoas que só usam o Instagram assistiram o vídeo do Felca. E elas estavam tão acostumadas com o intelecto de influencers como Tirulipa e Virgínia, que ficaram totalmente embasbacadas com o Felca. Porque ele é diferente de todos os influenciadores. Ele é intelectual. Ele lê 10 páginas de livro por dia, de acordo com esse corte do Flow Podcast. O Felipe Neto tinha um clube do livro. E ninguém ligava. Mas não, o Felca é diferente. Ele não liga pra dinheiro. Ele falou pro Bial que quando postou a adultização, ele ficou o mês todo sem qualquer tipo de renda. Porque o vídeo era desmonetizado e ele recusou toda a publi que apareceu. Mano, sobre isso aqui, tipo, cara, ele teve sim monetização, é óbvio, tá ligado? Ele pode não ter monetizado, tipo, aquele vídeo, né? Mas ainda assim ele ganhou inscrito pra caralho. Isso fez, tipo, outras pessoas assistirem outros conteúdos dele, né? Isso fez gerando cada vez mais view. No Instagram, ele cresceu pra caramba, então tudo isso aí ele ganhou muita monetização, ele ganhou muito dinheiro com essa história toda. Isso é inegável, entendeu? Pode não ter ganhado necessariamente com... Não, na verdade, tipo assim, um dos principais responsáveis dele ganhar bastante dinheiro foi, querendo ou não, o vídeo do Ítalo Santos, né? Ele pode não ter monetizado aquele vídeo, acho que de acordo com ele. Acho que ele falou isso quando ele foi lá no... Ele foi, acho que falar com um juiz sobre o caso do Ítalo Santos lá. Bem, pode não ter monetizado, mas de qualquer forma aquele vídeo gerou dinheiro mesmo que de outras formas, né? O que, tipo assim, pra mim não tem problema nenhum com isso, entendeu? Tipo assim, o cara fez um bom trampo ali com aquele vídeo, ele ganhou dinheiro com isso, beleza, tá ligado? Minha renda, nesse mês, ela foi completamente... Não teve qualquer tipo de renda. No mês que o vídeo foi postado, o canal dele teve 67 milhões de views no YouTube. 50 milhões foram do adultização, mas as outras 17 milhões
foram todas em vídeos monetizados. É bem menos que o tanto que ele deve ganhar com o Story, mas ainda assim é muito dinheiro. Eu sou youtuber, eu sei quanto vale 17 milhões de views. A média de views mensais dele era de 1 milhão ainda por cima. Deu uma diferença bem grande. E teve o canal de cortes ainda, que ganhou 15 milhões de views. Falar que ficou sem qualquer tipo de renda é uma meteção de louco gigante. Sem falar que ganhou tanto seguidor que o valor da publi deve ter aumentado muito, né? E falando nisso, ele fez um vídeo recentemente no Instagram falando mal de inteligência artificial. E por algum motivo ele resolve falar mal de uma IA bem específica, que ninguém nunca nem ouviu falar. Ele tava criticando que essa IA dizia que ia ser seu melhor amigo. Estranho, pra que escolher uma tão específica assim? Porque só não falou do ChatGPT? Que as pessoas já usam de melhor amigo, usam até de psicólogo, ia ser bem melhor e mais abrangente falar diretamente sobre o ChatGPT. Mas exatamente 24 horas depois, no dia seguinte, ele postou outro vídeo sobre isso, dizendo que descobriu que essa IA, na verdade, era da Pedigree, que estava, de acordo com ele mesmo, fazendo uma das campanhas de marketing mais geniais de todos os tempos. E olha só que legal, eles resolveram patrocinar o Felca agora. Uma incrível coincidência que essa IA ultra específica era uma campanha de marketing. E se você tá achando que foi armado, você tá totalmente enganado, porque no outro vídeo não tem nada sinalizando que era público. O que seria contra o artigo 36 do Código do Consumidor, e o Felca e a Pedigree jamais fariam isso. Não, o Felca ele é um gênio, ele faz vídeos reflexivos, sempre comendo por algum motivo, parece fetiche. Mas ele é um grande pensador moderno, pelo menos é isso que os comentários sempre dizem. E ele ama ser visto assim. Ele já fazia esse tipo de vídeo, mas desde a adultização ele passou a dar um foco muito maior para esse conteúdo nesse formato, porque ele gosta de ser visto como intelectual. Ele deve amar quando posta um vídeo falando frases de Tumblr e as pessoas comentam: não acredito que esse é o mesmo cara que falou da base da Virgínia. Ele já não era tão engraçado, o humor dele era autodepreciativo de adolescente sad boy ou falando das coisas com deboche, mas agora ele parece nem tentar fazer piada mais. E no maior ato de oportunismo, desde o Ronaldo na final de 2002, os políticos pegaram um projeto de lei de 2022 e relançaram ele com o nome de Lei Felca, porque assim era muito mais fácil do público concordar. Eu tenho uma opinião sobre a Lei Felca, mas eu não vou falar, porque eu sou youtuber, então eu sou covarde. E se você apresentar qualquer descontentamento com essa lei, o outro lado te chama de pedófilo. Um pensamento que o próprio Felca fomentou. Eu ia mostrar o vídeo aqui, mas o momento que ele fala isso é bem nojento, porque ele descreve detalhadamente um ato pedófilo na internet, e logo em seguida diz: se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. Mas não, ninguém é contra essa mudança. Nunca foi esse o tópico que alguém foi contra nessa lei. O que ele tá dizendo é: se você ouvir alguém sendo contra essa mudança, desconfia que é pedófilo. Meu Deus! Como que alguém que se diz tão intelectual instrui os seus seguidores a recusar ouvir qualquer tipo de argumento contrário? E seguindo essa linha de pensamento dele, será que eu devia desconfiar quando uma pessoa segue conta de menor de idade se sexualizando no Instagram? Ou essa lógica só se aplica quando convém? Eu até então, eu não tô falando muito, né? Porque eu acho que todas as críticas que ele está fazendo aqui, o Matheus, é super válidas. Acho que ele tá sendo bem coerente, assim, tá ligado? E tipo assim, realmente, cara, você tem que ser muito bitolado no Felca pra não entender o papo que ele tá dando aqui, tá ligado? Tipo assim, pra não entender, tipo, o porquê que ele tá criticando o Felca, tá ligado? Que, tipo assim, é muito sobre aquela visão de, tipo, será que ele realmente é tudo só porque ele é muito bonzinho? Será que ele faz tudo só porque ele é muito bonzinho e gente fina? Será que não tem uma intenção por trás? Às vezes tem, pô. Às vezes tem, tá ligado? Então, tipo, ele tá meio que escancarando isso na sua cara, entendeu? Isso aí. Claro que, tipo assim, eu espero que não, tipo, distorce... Como que diz? Eu espero que ninguém chegue a distorcer as palavras do Matheus aqui, tá ligado? Porque isso é muito fácil de acontecer, tá ligado? Não é como se ele não tivesse achado o vídeo do Felca, do Ítalo Santos, por exemplo, positivo. Sim. Só que, mesmo que um vídeo seja positivo, não quer dizer que o todo, o completo, o resto das coisas não tenha críticas pra fazer, tá ligado? Não, é muito além. E, por exemplo, esse negócio da Lei Felca. Assim como o Matheus, eu também sou um grande de um bunda mole, e eu não dei muita opinião sobre isso e tal, de forma tão aprofundada assim, mas eu acho errado também a forma que o Felca, ele, principalmente por ele ser esse influenciador tão grande, tipo, você tratar alguém como, tipo, cara, desconfia daquele mano ali, hein? Se pá que é Jack, só porque ele tá questionando e tentando entender melhor, ou até falando sobre, debatendo sobre uma lei, tá ligado? Tipo assim, não faz sentido, tá ligado? Pô, não tem porquê, não tem porquê, é uma lei, cara. Eu, por exemplo, já fui vítima de predador, tá ligado? E eu já falei sobre isso, acho que quando eu fiz o vídeo sobre a Lei Felca, que eu dei ali as minhas opiniões mais ou menos, teve uma pessoa que comentou: pô, o que vocês têm contra prender predador, tá ligado? E eu não tenho nada contra, eu acho que eu
tem esse comentário aqui. Se eu achar esse comentário, eu boto na tela aí. E eu não tenho, inclusive, nenhum problema, tá? A pessoa ter falado aquilo pra mim, porque depois eu respondi e a pessoa foi bem educada comigo. Zero problema, tá, amigo? Relaxa, que eu não tô bravo com você nem nada. Só pra explicar. Acho que ninguém aqui tem problema em as pessoas, tipo, prenderem predadores. As pessoas, tipo assim, dificultarem pra que esse pessoal não tenha acesso a crianças. Só que eu acho que é muito mais... tá ligado? É muito mais, tipo, não adianta você tentar bloquear essas pessoas no digital quando, tipo assim, fisicamente elas continuam lá, né? Tipo assim, elas continuam soltas. E se essa pessoa é presa, ela vai ficar quanto tempo presa até sair na rua e poder fazer mais maldade aí, tá ligado? O que eu gostaria é que as crianças fossem protegidas de todas as formas, entendeu? O que eu passei eu não desejo pra ninguém, assim, tipo, é sério, é algo que muda a sua vida pra sempre. Vocês sabem disso porque eu já falei sobre isso aqui no canal. Eu estou comentando agora porque a gente puxou esse assunto da Lei Felk e tal, só pra explicar, pra não parecer que eu só soltei essa informação do nada, né? Então, tipo, eu queria que elas fossem protegidas tanto no físico quanto no digital, tá ligado? E pra isso que eu acho necessário, você sendo alguém que vivenciou isso na pele, né? Vivenciou, tipo, ser vítima de um ser humano tão terrível assim, eu digo que, tipo, quando vem uma lei como essa pra proteger as crianças, a premissa dela é, tipo, proteger as crianças e tal, você tem que averiguar a lei, você tem que conversar sobre ela, até pra você chegarem numa conclusão melhor, de, tipo assim, pô, essa é a lei ideal que vai ajudar a galera aí a ficar segura, tá ligado? Então por isso que eu acho que você pode conversar, que você pode fazer perguntas, questionar certos artigos da lei, tanto faz, entendeu? Então isso é tudo normal. Enfim. Tratar ele também foi um ato de oportunismo gigantesco, que na minha opinião foi muito mais benéfico para a própria Globo do que pro Felca. Dando um quadro para ele de 8 minutos no Fantástico, ela conseguiu fazer uma propaganda gigante num grupo de pessoas que não assiste TV mais, que são os jovens. E ainda calculou perfeitamente a estreia do programa, aguardando até o momento que estivessem falando bastante dele, que no caso foi a vigência da Lei Felca. Sobre o programa, foram só 6 episódios de um negócio muito pretensioso. O Felca em si é um ator terrível. Eu não sei se ele é realmente o único roteirista, porque só ele é acreditado. Eu espero que não, porque é uma equipe de psicólogos quem devia escrever isso. Mas uma coisa eu tenho certeza: não tem figurinista, porque, pelo amor de Deus, zero senso de moda. Teve um breve momento na história que tentaram pintar ele como referência de moda e capitalizaram muito na estranheza dele. A Vans fez uma propaganda terrível, tentando emplacar o slogan "Continue esquisito". Ele foi no desfile de moda, vestido de Mona Lisa, acho que tá arrasando. E teve esse ensaio que vocês vão me chamar de louco, mas eu tenho certeza que ele fez a pose do Bafomé de propósito. Ele nunca vai admitir, mas eu tenho certeza que foi de propósito. Ano passado eu comprei um Labubu, porque foda-se. E ele também veio na pose do Bafomé. Eu não tô ficando louco. Eu espero muito que os números do programa no YouTube reflitam o verdadeiro retorno dele, porque aí significa que flopou. Ia ser muito engraçado dar pelo menos um golpezinho no ego dele. E é isso que eu não entendo. Tanta coisa podia ser evitada se ele não fosse pra Globo. Todo o passo que ele deu na carreira até agora foi tudo tão pensado, tão calculado. Como ele mesmo diz, ele é uma pessoa tão metódica que não faz sentido ele dar um mole gigantesco desse. Uma das coisas que ele mais se orgulhava é que ele foi contra as bets. E, perdão, ele fez um Reels falando mal das bets. A gente tem que ser específico. E sempre que ele vai falar dele mesmo pros outros, ele diz: porque eu fui contra as bets e depois eu fui contra a adultização. E aí ele assina um contrato com uma emissora que é infestada de anúncio de bet. E pra Globo era algo que encheria tanto o ego dele que ele se cegou na hora de tomar a decisão. Ter uma lei com o nome dele era algo tão gigantesco que ele nem se deu ao trabalho de pensar num argumento bom de verdade pra defender ela. Só chegou e disse quem é contra é pedófilo também. Era muito mais fácil pagar uma de intelectual quando só os fãs dele viam o que ele falava. Mas a partir do momento que pessoas de fora começaram a ver, ele começou a se perder muito. Impossível esquecer ele do nada falando do John Vlogs. Tanta coisa pra falar do John Vlogs. E o que ele decide falar é que o John Vlogs faz sexo em festa. Ele teve uma noite de sexo, que maravilha. Quando ele acordar no dia seguinte, a pessoa terá ido embora, natural. E o que ele sente é um profundo vazio. Desculpa, mas olha o jeito que ele fala essa frase. É um profundo vazio. Nada desse cara soa natural pra mim. Mas sabe por quê? Porque ele é um oportunista profissional. Ele nunca desperdiça chance nenhuma de aparecer. Já já ele vai aparecer fazendo um vídeo sobre Red Pill. E aí vão vir nesse vídeo e falar: por que você tá atacando um cara que é contra o movimento Red Pill? Esse é um ciclo
que nunca vai acabar. Antes de tudo, tipo assim, sobre o Felk na Globo, né? Tipo assim, eu escutei de um amigo meu falando sobre isso, falando, pô, ele foi na Globo, independente das bets, porque a Globo é um grande canal de comunicação, ele usou isso pra falar pra todo mundo a mensagem que ele queria passar, tá ligado? Então, tipo, ele só usou a Globo como um grande canal de comunicação. E eu, tipo, escutei esse argumento e falei, não, entendi o que você quis dizer e tal, mas, por exemplo, você vai usar a Globo como um grande canal de comunicação. Por exemplo, o YouTube, ele deve ter propagandas de bet também, e a gente faz vídeo aqui, né? Querendo ou não, passa propaganda de bet aqui, tem streamers, inclusive, que trampam com bet diretamente no YouTube, né? Fazem live de bet. Tem a Kik, que é uma plataforma inteira que é financiada, querendo ou não, com dinheiro de bet, né? Da stake. Então, bet tá em tudo, tá ligado? Então, tipo, de acordo com o argumento desse parceiro meu, ele só usou, basicamente, o maior meio de comunicação que ele podia pra poder passar a mensagem que ele queria, tendo bet ou não. Só que é aquela coisa, tipo, beleza, você tá numa plataforma que tem bet, né? Que tem, no caso, tem propaganda de bet, ou tem youtuber fazendo stream de bet, tanto faz. Mas, por exemplo, você vai lá, tem esses 6 episódios aí da série do Felka. Eu nem sabia que tinha 6, inclusive. Legal saber. Só com muita curiosidade mesmo, porque eu não vou assistir. Em um desses episódios, tem ele criticando bet, falando dos efeitos psicológicos das bets na cabeça de alguém, do cassino na cabeça de alguém. Tem ali ele falando sobre esses efeitos e tal, que são negativos pra pessoa. Tem isso. Tem, porque, tipo assim, eu acho que uma coisa seria se ele usasse a Globo, é uma grande divulgadora de bets, pra falar mal de bet, tá ligado? Como é que fica, entendeu? E é muitas questões, por exemplo, quando passa um comercial nesses programas de TV aberta, né? Às vezes tem propaganda de bet ali no meio do comercial, e ela tá acessível a todo mundo que estiver assistindo. Então não tem um controle de tipo, não, meu filho tá ali de boa, assistindo Chaves, aí do nada bet na cara dele, entendeu? Isso acontece, querendo ou não acontece. Claro que é responsa dos pais e tal, mas enfim, acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. Enfim, tipo, é realmente outro cara, assim, de fato, assim. É outro maluco. Eu também não acho o Felka engraçado, né? Eu também não sou, tipo, o supra-sumo do humor nem nada do tipo, eu só não vejo graça mais no Felka. A minha visão sobre ele mudou muito, mudou bastante. Antes mesmo do Matheus fazer esse vídeo, eu já tinha uma visão diferente sobre ele, né? Quando eu parei pra analisar os casos e tal. E, sinceramente, eu não fico decepcionado com o Felka ou algo assim. Eu só fico, tipo, pô, o cara, ele tinha esse objetivo o tempo inteiro, tipo assim, era o objetivo dele o tempo todo, chegar nas grandes mídias e tal. Cara grande assim, independente de estar sendo hipócrita ou não, tipo, não importa, é só isso mesmo, tá ligado? Enfim, mas eu acho que a crítica do Matheus foi bem válida, né? Eu acho que ele mandou bem na crítica dele. É um vídeo bem legal o vídeo mesmo. Acho que esse vídeo ele vai crescer muito, inclusive. E parabéns aí, Matheus, pelo vídeo, né? Sei que a gente não se conhece nem nada, mas você parece ser um cara bem gente fina aí, mano. Desejo tudo de bom pra você aí, pro seu canal. E maneiro demais o videozinho, tá?